que tu tem a me dizer sobre o nosso presidente eleito? Eu vou falar, mas eu sei que as pessoas não vão acreditar, mas eu tenho a obrigação de falar o que eu estudo, o que eu tenho visto, né? E essa pessoa que tá ali já não é mais original há muito tempo. Nada a ver com o companheiro Zé Múcio, para discutir uma participação dele no Rio de Janeiro. Desempinar o nosso nariz, vamos olhar para as pessoas com humildade e conversar a troco daquilo que a gente precisa pensar. Desconfiança que estão escondendo alguma coisa e até mesmo desconfianças, né, que se encontram com aquelas velhas teorias da conspiração. O que realmente está acontecendo com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva? A verdade que não te contaram. Querido, muitas pessoas chegaram a dizer que o presidente Lula já está morto há muito tempo. E o que está aí é um sósia dele, se disfarçando e agindo como se nada tivesse acontecido. E muitas pessoas começam a indagar o que realmente aconteceu, ainda mais com os últimos acontecimentos. Júnior, do canal Apenas Minha Opinião, deixou a opinião dele e olha o que ele falou. Confira esse vídeo até o final, fica à vontade para deixar o seu comentário. A queda de Lula no banheiro lá da Alvorada ainda está causando muita desconfiança. Desconfiança porque o Lula, ele simplesmente não deu as caras. O acidente aconteceu exatamente no dia da viagem dele para a Rússia, né, do encontro dos BRICS, que seria extremamente importante para a agenda da esquerda, para a agenda do PT em si. E também acontece num momento, né, pouco tempo depois daquela história do avião, que ele teve que ficar dando volta para gastar combustível, e aí veio a desculpa para comprar outro avião. Vem também no meio de um dilema, né, entre a Venezuela entrar ou não nos BRICS, e o Brasil meio que sinalizou a não entrada da Venezuela nos BRICS. Ah, mas isso é maravilhoso. Não exatamente, tá? Quando se trata de briga da esquerda, e eles estão com os canhões a laser na mão, ele sai atirando para tudo que é lado, e você que está na torcida pode ser atingido. Você que está torcendo apenas pela briga, está só assistindo de camarote, o laser deles, a faísca pode chegar até você. Segurei que a gente vai chegar nesse ponto, tá? No momento também em que Lula se tornou um anão diplomático, né, está sendo repudiado aí por suas declarações a Israel, onde o mundo está sabendo os absurdos que estão acontecendo no Brasil, investidores fugindo, o Brasil passando por uma crise econômica sem precedentes, alguns investidores, alguns economistas, né, em análises para portais internacionais, jornais dos Estados Unidos, chegaram a dizer que o Brasil se tornou um dos piores lugares do mundo para se investir. E aí, para completar, o médico que atende o Lula, o cara saiu de São Paulo e foi até Brasília para poder atender o Lula. E o que chama a atenção? Chama a atenção que ele não é neurologista, não é ortopedista, ele é cardiologista. Isso que chama bastante atenção. Que o Lula pode não estar tão bem assim. Desconfiança que essas fotos divulgadas aí foram antigas, são fotos antigas. Desconfiança que estão escondendo alguma coisa e até mesmo desconfianças, né, que se encontram com aquelas velhas teorias da conspiração sobre o Lula que rola aí na internet. O pessoal teoriza bastante a respeito aí de uma teoria da conspiração meio maluca, né, considerada maluca por muitos aí e tal. Enfim, eu até evito falar aqui, mesmo só abordando, né, eu evito até abordar pra gente possivelmente não ter problema com o algoritmo aqui, porque do jeito que a coisa tá, né, tem coisas que eu evito. Mas o que de fato tá por trás da não ida ao Lula ao BRICS? Que agora ele resolveu aparecer em uma teleconferência. Ele vai participar do BRICS, mas numa teleconferência. Só que antes disso, não foi capaz de pegar, a assessoria dele não foi capaz de pegar um celular, filmar e botar na rede social dele. Pessoal, tô bem e tal, tá tudo bem comigo. Não fizeram isso até o momento que eu gravo esse vídeo. Então, algumas informações que você está ouvindo aqui podem estar completamente desatualizadas no momento que você assistir, tá bom? Outro ponto que chama a atenção, além desse, foi divulgado um áudio que um candidato a prefeito de Camaçari, lá da minha Bahia, alô Camaçari, velho, já trabalhei em Camaçari, morei em Dias Dávila, morei em Arembepe, conheço essa região metropolitana aí melhor do que ninguém, saudades, tá? Um abraço pra minha saudosa Bahia, beleza? O cara parece que recebeu um zap lá do Lula com o áudio, pelo menos foi noticiado assim, e foi, né, divulgado, né, o áudio do presidente Lula falando que tá bem. Tô bem, eu tive um acidente aqui, mas uma bobagem minha. Foi grave, mas não afetou, sabe, nenhuma parte mais delicada. Eu tô cuidando porque
qualquer coisa na cabeça é muito forte, né? Então eu estou aguardando, porque os médicos dizem que eu tenho que esperar pelo menos uns 3, 4 dias para ele saber qual foi o estrago que fez a batida. O que o governo brasileiro está escondendo? Bom, para mim, tudo começa a partir dessa análise aqui feita por William Vac. Impedido de viajar ao exterior por conta de um acidente doméstico, sobrou para Lula medir forças por videoconferência com a Rússia, com a China e com o Irã. É que China, Rússia e Irã querem colocar a Venezuela no grupo dos BRICS. É aí que está o problema. E você fala assim, poxa, mas no caso seria bom, né, a Venezuela nos BRICS, porque, bom assim, bom para a esquerda, né, bom para a esquerda, porque a esquerda defende a ditadura da Venezuela, o PT reconheceu que o Maduro ganhou as eleições mesmo fraudando, né, a esquerda, o PT principalmente, né, não acha que a Venezuela é uma ditadura, é uma democracia relativa. Mas por que o Lula é contra a Venezuela entrar nos BRICS? E aqui que está o X da questão. Eu vou resumir para você, tá? O Lula, ele tem resistência da Venezuela a entrar no BRICS, não é porque o mundo considera uma ditadura, o que de fato é. Não é isso não. Inclusive é por isso que o Lula defende muito a Venezuela, para mostrar que é amigo do Maduro e tal. Obviamente que o Maduro sabe muitos segredos do Lula, muitos segredos. Se ele cai, ele conta muita coisa, né? Inclusive parece que já contaram algumas coisas aí, né? Eu não vou nem citar aqui porque pode dar problema com o algoritmo e tal, mas, né, pessoas aí que trabalharam ou trabalham perto do Maduro meio que soltaram uma bomba aí. Enfim, pesquisa aí que vocês encontram, tá? Exato, do encontro que seria entre o Putin e o Lula e tal, mas esse seria o primeiro encontro deste mandato, desse terceiro mandato de Lula com o presidente Putin, tá? Então, assim, não tem a ver com Putin, tem a ver exatamente com o BRICS. A maior desconfiança dele sofrer esse acidente exatamente no dia da viagem do BRICS é que me deixa com a pulga atrás da orelha, porque, cara, era capaz do Lula estar em coma e o Lula pedir para levar ele acamado no leito até o BRICS, porque foi algo que a esquerda brasileira, juntamente com outras células da esquerda internacional, batalharam para construir. Então, para eles é muito importante, porque uma das principais pautas da esquerda, né, é lutar contra o imperialismo americano. Então, para isso, né, foi criado o BRICS, para fazer um bloco econômico que seja capaz de competir e até mesmo quebrar os Estados Unidos da América. Então, Lula sofreu esse acidente exatamente no dia do BRICS, na Rússia ainda. Não, meus amigos, não. Tem alguma coisa aí que não tá me cheirando bem, tá? Outro ponto muito importante. O Lula não ia até o BRICS, principalmente em um momento onde a economia brasileira está pedindo socorro, também é estranho. Porque o que acontece? A esquerda e a grande maioria das pessoas que estão isoladas, que votaram no Lula pelo famoso rouba mais faz, que o Lula foi o único político que fez pelos pobres, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, né? O pessoal que não se aprofunda, tá? Se a esquerda lança o discurso de que foi Bolsonaro que deixou tudo cagado, né? E a economia agora ela tá passando maus bocados por culpa do Bolsonaro ou por culpa do imperialismo americano, né? É algo que a esquerda, né, a base eleitoral do Lula e também essas pessoas mais simples, iriam aceitar essa narrativa numa boa. Olha, ele tá indo para o BRICS, porque é por culpa do imperialismo americano que a economia brasileira está travada. É por culpa do imperialismo americano, pelas dívidas deixadas pelo Bolsonaro e blá 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 blá, certo? Pois bem, pessoal, ele deixar de ir no BRICS, sendo que ele podia apresentar até mesmo esse encontro do BRICS e depois se vangloriar, que fechou acordo, que fez isso, que fez aquilo, com países árabes, tecnologia da China, tecnologia da Índia. Tem gente que pensa que Índia é só lugar para fazer aquelas receitas, né, de sair obrando tudo que tá na barriga, né? Não, mas não, a Índia se tornou um polo científico de referência no mundo, para quem não sabe, tá? Os caras estão mandando foguete pro espaço, né? A Índia tá bem forte no sentido tecnológico. Cara, então assim, é muito estranho o Lula não ter ido para o BRICS esse ano. Muito estranho. Essa é a teoria da máscara. O cara já foi. Esse é o sósia dele. Uma coisa é certa, quanto mais mexe, mais fede. Galera, esse foi o vídeo de hoje. Fique à vontade para deixar o seu comentário. Compartilhar esse vídeo em suas redes sociais. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.